Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe mais uma vez aqui com uma reflexão nessa madrugada para fortalecer o nosso coração com fé e esperança. E o versículo de hoje encontra-se no livro do profeta Miqueias, capítulo 4. Quero ler com vocês o verso 6, que diz assim: Naquele dia, diz o Senhor, reunirei os fracos, os que foram exilados, aqueles a quem feri. Glória a Deus, é impressionante o que o profeta Miqueias traz para nós através desse versículo. O profeta Miqueias, como os profetas ali do meio, eu gosto de dizer, irmãos, eles seguem ali uma coesão textual, ou seja, é sempre na mesma linha. Eles mostram para Israel o porquê que estão pagando o porquê que estão vivendo ali o momento de disciplina do Senhor, um momento de juízo, e aqui propriamente dito é o cativeiro babilônio. A maioria deles profetiza sobre esse tempo, chama os israelitas ao arrependimento, e depois de consertarem os seus caminhos, Deus promete um futuro de paz e esperança através da restauração. Miqueias não foge, mas ele mostra que, através desse versículo, que é uma ação toda do Senhor, e que o Senhor promete sim a restauração, reunir aqueles a quem ele enviou para a disciplina. E nesse versículo nós aprendemos algumas coisas, como por exemplo ele fala, naquele dia diz o Senhor. Uma das coisas que esses profetas gostam de escutar, de usar, é esse termo, naquele dia. Aquele dia se refere ao dia da volta do Senhor, um dia que é cumprimento de promessas para aqueles que foram aprovados do deserto, e um dia de juízo, ou seja, de justiça para aqueles que vivenciaram e não conseguiram aproveitar o seu deserto. Isso depende muito, irmãos, eu não estou aqui para pesar a mente de ninguém, é o Senhor a quem decide. Muitas vezes vai ser necessário voltar ao deserto para cumprir uma etapa que não conseguiu vencer, ou duas ou três, cada um tem uma fase do processo. Agora, aquele dia se refere a um dia de muita alegria, é um dia de visitação do Senhor, é um dia em que o Senhor vem olhar como que está as obras das suas mãos, Ele mesmo vem averiguar detalhe por detalhe. Então, que nós estejamos atentos e vigilantes para esse grande dia. O meu coração pulsa de vibração de pensar que eu posso vê-lo com os meus próprios olhos. E a palavra fala, reunirei os fracos. Os fracos são daqueles que são arrependidos, irmãos, aqueles que sabem que dependem do Senhor. Joel 3,10 vai dizer, diga ao fraco que eu sou forte. Paulo vai dizer que é na fraqueza que ele vai se fortalecendo, porque a graça de Deus o basta. Isso é um reconhecimento da dependência e da soberania, o quanto somos pobres e necessitados dessa grande presença, o quanto a nossa alma anseia por mais do Senhor. E ele vai reunir esse tipo de pessoa, essas pessoas que colocam a expectativa nele, pessoas que dependem dele para tudo, como um pai que cuida dos seus filhos. Ele vai reunir os fracos. A palavra fala, os que foram exilados. E o exílio, ele tem um simbolismo na Bíblia, que é justamente de isolamento, de solidão. E ele está falando justamente daquelas pessoas que passaram por um processo longo e solitário. Muitas vezes Deus não se separa. Deus separa os seus escolhidos num deserto, num exílio, justamente para lapidá-los, aquilo que é algo maior. Então Deus está falando que os que foram exilados também serão reunidos, aqueles que são os remanescentes, os sobreviventes da guerra, aqueles que no deserto sofreram um refinamento e estão saindo muito melhores desse deserto. Eu creio, irmão, eu creio que você, eu creio que eu sairemos muito melhor do que entramos no deserto, e que o Senhor cumprirá tudo o que prometeu, Ele reunirá. E Ele fala, aqueles a quem ferir. E o ferir aqui remete ao açoite, à disciplina, aqueles que foram disciplinados. E sei que essa mensagem pode trazer tristeza a muitos, irmãos, mas a mim não. Eu sei o quanto eu preciso dela para lembrar quem é o Senhor, e o quanto nós precisamos da disciplina dele, e o quanto a disciplina dele nos faz melhor. É verdade que no momento que nós estamos passando, ela não é motivo de alegria. Não há quem se alegre, irmão. É difícil, não é fácil. Mas é bom lembrar que o Senhor, Ele disciplina aquele que Ele tem como filho, e assim, consequentemente, aquele a quem Ele ama. E somente esse amor é que é capaz de nos
dar sustento nesse momento de disciplina para nós suportarmos toda essa provação, a provação que vem com o exílio, a provação que vem com a disciplina, mas que nós venhamos a aprender a nossa dependência e deixarmos ser cuidados como filhos por um pai que ama os seus filhos. E pensando nisso, quero deixar um versículo com vocês que está em Naum, capítulo 1, versículo 12, que diz assim, assim diz o Senhor, apesar de serem fortes e numerosos, os seus inimigos serão ceifados e destruídos, mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não a afligirei mais. Vamos orar por isso. Senhor, muito obrigado, Pai, por nos levar ao deserto, por nos ensinar o que é o verdadeiro amor, por fazer essa reforma em nós, por trazer essa reconstrução para a nossa vida, por nos trazer entendimento daquilo que verdadeiramente importa, por nos levar a um nível mais alto de conhecimento do Senhor e do seu amor leal, por nos trazer de volta, restaurar as nossas vidas, reconstruí-la por completa e ser o centro do nosso querer. Obrigado, Pai, por se colocar no lugar da provisão. Dependemos de Ti, Senhor, e queremos que seja assim, agora e para todo sempre. Que jamais venhamos nos esquecer das duras e difíceis lições que aprendemos no deserto e que possamos, ó Deus, levá-las para a vida inteira, para que possamos a cada dia mais sermos aperfeiçoados agora em amor. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.